Seja bem-vinda a mais um Devocional Delas, o devocional onde nós entregamos as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Estamos aqui para entregar a boa parte, para começar o nosso dia na presença do nosso Pai. Estamos aqui porque o amamos e o glorificamos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. E se você quiser acompanhar nossos devocionais ao vivo, é só me seguir no Instagram, no @paulafernandaranha, que nós fazemos o nosso devocional ao vivo todos os dias pelo Instagram, às 6 da manhã. De segunda a sexta-feira, às 6 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso devocional para a honra e glória do nosso Deus. Vamos lá, vamos aguardar a mulherada chegar. Bom dia, Lari, bom dia, bom dia, bom dia. Por favor, manda para as meninas do grupo o nosso link aqui da live, por favor. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, Denise, bom dia. Bom dia. Vamos esperar a mulherada entrar, esperar 2 minutinhos. Vamos lá. Bom dia, Lari, bom dia, Denise. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Bom dia. Deixa eu colocar aqui para as meninas. Aê. Glória a Deus. Aê, bom dia, Raquel. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda ao devocional delas. Bom dia, Rô. Bom dia, Daiane. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso dia da melhor forma. Bom dia. Por favor, quem tiver Instagram, vai pro Instagram agora e compartilha com pelo menos 5 mulheres. Por favor, já manda essa live para pelo menos 5 mulheres que você ama, 5 amigas. Já vai lá no Instagram, já compartilha para pelo menos 5 amigas, porque essa palavra tem que chegar mais longe, né? Então vamos lá, gente, todo mundo indo lá pro Instagram e compartilhando a live com pelo menos 5 mulheres, vamos lá. Pra gente começar aqui. Bom dia, Mel, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rô, bom dia, Raquel, bom dia, Monique, bom dia, amiga, glória a Deus, Kátia, Gabi, Riquelme, Lide, Josi, Aninha, Thaís, Daiane, Amanda, bom dia, mulherada linda de Jesus, bom dia, Mel. A nossa palavra de hoje é Neemias 6. Estava aqui orando, eu falei, Pai, qual é a passagem de hoje, né? E eu li a minha Bíblia e foi logo em Neemias. E falei assim, Pai, o que é? Né? E aí o Espírito Santo só falou assim pra mim, me lembrou. Estou em uma grande obra e não posso parar. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, bom dia. Vamos lá, vamos iniciar o nosso devocional. Vamos começar. Senhor meu Deus, graças te dou, papai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia se renovar
mais um dia sobre mim. Obrigada pela tua graça, obrigada pela tua proteção, obrigada, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, nós consagramos esse devocional a Ti. Fale conosco nesta manhã. A Tua palavra diz que quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, lá o Senhor está. Papai, então vem cá, se faça presente, tome o Teu lugar de honra. E que cada pessoa conectada através desse computador, desse telefone, sejam impactadas pela Tua presença, ó Deus. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nosso meio. Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso general de guerra, esteja conosco, Jesus. Fale em nossos corações, nos dê entendimento, nos dê discernimento da Tua palavra, nos dê revelação da Tua palavra, Pai. Espírito Santo, fale através de mim, que as palavras que saírem da minha boca sejam Tuas e não minhas. Papai, me livre, Senhor, de falar qualquer coisa que não esteja, Pai, em Tua palavra, que não seja verdadeiro. Papai, eu te peço e eu rendo tudo a Ti, Senhor. Fale através de mim, Espírito Santo. Senhor, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, efatá. Abra-te para nós termos entendimento e discernimento da Tua palavra, Pai. Nós precisamos de Ti, temos fome e sede do Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, começar o nosso dia da melhor forma, que é na Tua presença, Pai. Assim oramos, Senhor, e já Te agradecemos, Pai. E Te peço, Senhor, que o Senhor repreenda todo o mal que tente atrapalhar este devocional, que tente tirar o nosso foco, que tente nos distrair, qualquer queda de energia, de internet. Nós repreendemos, Pai, eu peço que o Senhor repreenda. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, Lê. Bom dia, Tati. Bom dia, Thalita. Bom dia. Vamos lá, vamos começar este devocional. Abra uma sua Bíblia em Neemias 6. Hoje, o que o Senhor me falou sobre essa palavra, né? O Senhor vai ministrar em nossos corações, na verdade. Vamos lá. Apenas para contextualizar para vocês, né? Neemias, ele era o copeiro do rei, ele era o servo do rei. E ele era de Jerusalém e ele ficou sabendo que Jerusalém estava em ruínas, né? E assim que ele ficou sabendo, ele foi lá para ver como estava, né? Não sei se ele foi lá ou se não, ele começou a orar para pedir permissão para o rei para ele ir, né? Ele começou a orar e ele pediu para o Senhor para dar ousadia a ele. Tanto que ele foi e pediu permissão para o rei, não apenas permissão para se ausentar do seu trabalho, mas ele também pediu que o rei desse a ele tudo que ele iria precisar, né? Todas as cartas de autorização, todas as coisas para reconstruir as muralhas ali, os muros de Jerusalém também. E assim o rei o concebeu. E aqui essa passagem fala de planos que pessoas fizeram contra Neemias, tá? Mas aqui mostra a determinação, e é o tipo de determinação que nós precisamos ter na nossa vida, né? É aquele foco, é aquele objetivo, e a gente não se desviar daquilo que nós fomos chamados para fazer. É a gente entender qual é o que nos foi imputado, né? O que nos foi confiado da parte de Deus para fazer, e que a gente não pode se desviar, não pode se distrair no percurso. Vamos lá. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, o que nele já havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não estivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono,
Vamos encontrar numa aldeia do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que me trazia à mão uma carta aberta. E nela estava escrito o seguinte: reconstruindo entre os gentios se ouviu. E Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei-lhes dizer. Então Neemias respondeu: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era me amedrontar. Eles diziam: as mãos dele largaram a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus a quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isso, o subornaram para me amedrontar e para, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem me atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Amém? A gente vai até aqui. Para quem acabou de entrar, essa passagem está em Neemias 6. Vamos lá. Eu gosto muito dessa passagem. Até então eu não tinha até lido ela desse jeito, né? Eu conheci essa passagem do estou em uma grande obra e por isso não posso parar. Eu tenho até isso escrito aqui no meu espelho do meu escritório, né? Para mim me lembrar que eu estou em uma grande obra que eu não posso me distrair. Bom, o que primeiro acontece aqui? Vamos destrinchar, né, esta palavra. Senhor, obrigada, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigada pela Tua palavra de hoje, porque muitas vezes nós não temos o discernimento e acabamos nos distraindo. Vamos lá, gente. Pra gente destrinchar. Aqui, quando os inimigos de Neemias ficaram sabendo que ele tinha ido para reconstruir as muralhas, eles começaram só que ele ainda não tinha colocado os portões, eles tramaram um plano
né, contra Neemias para que Neemias parasse ali a obra e não colocasse os portões a fim de que eles tivessem uma brecha para entrar em Jerusalém. Sabe, o que é muito importante a gente ver aqui é que Neemias, ele sabia o que ele precisava fazer. E ele fala assim, que quando eles mandam os mensageiros ir lá falar para Neemias, né, desce daí, vamos conversar. E Neemias fala assim, olha, só que Neemias já sabia que essas pessoas o queriam fazer mal. E ele manda mensageiros lhe dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Sabe, tem muitas pessoas que vão querer nos distrair daquilo que Deus nos pediu para fazer. Tem muitas pessoas que vão vir até, você vai achar que até boas intenções. Ou até mesmo que Deus está mandando essas pessoas para você ajudar. E a gente precisa buscar o discernimento de que nós não podemos nos distrair daquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. A gente não pode se distrair, porque tem muitas coisas que até mesmo são disfarçadas de boas e que no fim é só para nos distrair daquilo que o Senhor nos pediu para fazer. E aqui eu vejo que Neemias, ele sabia qual era o propósito dele ali, qual era o chamado dele ali. E ele não se distraiu, ele não se deixou distrair. Ele pediu para o Senhor, eu vejo assim, que ele pediu para o Senhor discernimento para entender o que era ou não para ele fazer, quando era ou não para ele descer. E quantas vezes nós deixamos pessoas nos distrair daquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Quantas vezes a gente dá ouvidos para as pessoas quando fala assim, olha, eu acho que o que você está fazendo não está tão bom assim. Você precisa recalcular a sua rota e fazer de uma outra forma, né? Essa ajuda disfarçada de distração, sabe? Primeira coisa que eu vejo aqui que o Senhor está nos falando é cuidado com as distrações e busque por discernimento para quando algo vir querer te distrair, você faça que nem Neemias. Estou em uma grande obra e não posso descer até aí. Quando todas nós temos um chamado, todas nós temos um propósito. E muitas vezes nós deixamos de cumprir esse propósito porque Satanás ele é astuto. Satanás ele é esperto porque ele é velho. Então, muitas vezes ele até coloca algumas coisas do Senhor mesmo. Ai, nossa, olha, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, apenas para te distrair daquilo que o Senhor te pediu. Porque às vezes o Senhor falou assim, olha, faça isso, faça aquilo, faça isso. E aí você começa a fazer o que o Senhor está te pedindo, mas aí vem alguém e fala assim, olha, vem cá, eu vou te ajudar a fazer uma coisa um pouco melhor do que você está fazendo hoje, né? Mas enfim, a primeira, oh meu Deus, o primeiro ensinamento dessa palavra para nós hoje é: tenha discernimento, busque por discernimento para você não se distrair, para você não descer e deixar de reconstruir, de continuar ou de finalizar aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Aqui Neemias já tinha reconstruído as muralhas, só que faltava colocar os portões. E eles sabiam que na hora que Neemias fechasse os portões, Jerusalém não estaria mais à mercê de todos eles, né? Porque como Jerusalém estava todo destruído, com os muros destruídos e sem portões, todos os inimigos invadiam lá a hora que eles quisessem. E assim também eu vejo que é na nossa casa. Nós precisamos reconstruir as muralhas e construir as nossas muralhas espirituais para que os nossos inimigos não tenham brechas para entrar. É necessário que eu vejo essa passagem não apenas em relação a gente não se distrair,
mas a gente também fechar as brechas que nós temos. E não descer, não parar de fechar, até que a gente tranque até o último portão. Ontem foi um momento muito precioso que a gente teve com a Monique Rostoldo, que ela tem a escola da Sarça Ardente, e ela falou sobre isso, né? E eu até convido vocês, se vocês tiverem interesse, para mandar uma mensagem lá no grupo, que eu mando o telefone dela de novo. Gente, de verdade, ela é uma mulher madura na fé, e ela me ensinou muitas coisas ontem, em relação a até mesmo render ao Senhor tudo aquilo que nós sabemos que nos domina, né? E pedir para o Senhor, porque ela falou assim, olha, a rendição, ela faz com que a gente dificulte a vida do diabo e facilite para o Espírito Santo na hora da gente fazer todas as coisas do nosso dia a dia. A rendição faz com que a consciência, né, da rendição, faz com que a gente dificulte para Satanás e facilite para o Espírito Santo, né? É a gente acordar e render ao Senhor. Pai, me ajuda aqui com os pecados que me dominam. Pai, me absolve dos pecados que me estão ocultos. Pai, se há algo no meu coração mal, por favor me fale para que eu tenha esse entendimento e feche essa brecha. Nós precisamos fechar todas as brechas e não deixar nenhuma sequer. Assim como Neemias falou, eu não vou descer até aí porque ainda tem os portões para eu colocar. Então que a gente não pare de buscar ao Senhor, de se confessar, de render ao Senhor, de se prostrar aos pés do Senhor, até que todas as brechas da nossa vida estejam fechadas. Até que tudo aquilo que ainda nos faltava entendimento e discernimento fosse sanado, a gente começa a ter mais entendimento e discernimento sobre aquilo. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa, né, dessa proteção, né? Satanás, ele só consegue atacar aquilo que nós damos para ele. Satanás, ele não consegue entrar na sua vida se você não deixa. Se você fecha todas as brechas da sua vida, Satanás, ele só te oprime, mexe em algumas partes da sua vida que você deu liberdade para ele. Ontem a Monique falou isso pra gente e muitas vezes a gente sabe disso, né? Mas ontem me deu uma revelação diferente, né? Se você sabe que você é uma pessoa que está num processo de curar essa impaciência, falta de domínio próprio, já acorda e já rende aos pés do Senhor. Pai, me ajuda. Pai, eu entrego a Ti, me ajuda nesse dia, Espírito Santo, a ter mais paciência, me ajuda, Espírito Santo, a ter mais domínio próprio, me ajuda, Pai, eu rendo ao Senhor, porque é como se você realmente tirasse as armas da mão de Satanás para te atacar, porque muitas vezes Satanás te ataca, ele só te ataca com as armas que você mesmo dá para ele só te ataca nas brechas que você mesmo, das portas que você mesmo abre para ele. E é muito interessante o Senhor ter me dado essa passagem hoje, né? Porque o Senhor, ele quer que nós fechemos as brechas. O Senhor, ele não quer mais ficar vendo Satanás mexer na tua vida, porque o Senhor, ele não volta os seus princípios. E o mundo espiritual, ele é regido por leis. Então nós precisamos entender que quando nós abrimos uma brecha, primeiro Satanás, ele tem que pedir autorização para tocar na tua vida. Ele vai lá e ele pede autorização e aí tem brecha, aí o que o Senhor faz? E aí você não pediu para o Senhor te ajudar, você não pediu para o Senhor te absolver desse pecado, você não confessou esse pecado, então não tem como o Senhor falar para Satanás, olha, não vai tocar. Mas a partir do momento que você confessa os seus pecados, a partir do momento que você pede e você rende tudo ao Senhor, você fala assim, Deus me ajuda com isso. Eu te peço, Pai, eu rendo aos teus pés. Eu coloco, Pai, na tua cruz, Jesus. Me ajuda. Você está falando assim, Jesus, guerreia por mim. Jesus, seja o meu advogado no tribunal. Quando o inimigo quiser vir tocar e falar da minha vida porque eu abri alguma brecha, você vai falar. O Senhor vai te
proteger, ele vai falar assim, não, ela já confessou isso aí, não, ela já tá me pedindo ajuda com isso daí, não é uma brecha. Então, eu vejo que o Senhor está nos falando sobre isso também. Assim como Neemias, ele não parou e não se deixou distrair até ele concluir essa obra em Jerusalém, assim nós devemos ser na nossa vida espiritual. Nós não podemos nos distrair e deixar com que Satanás tire o nosso foco do cumprimento do nosso propósito, do cumprimento do nosso chamado. Tire o nosso foco de fazer aquilo que somos chamadas para fazer. Satanás, ele não precisa te destruir, ele só precisa te distrair. E hoje, no nosso tempo de hoje, é o que mais acontece. Hoje a gente vê que as pessoas passam 2, 3, 4 horas no celular, fazendo nada, só vendo, né? Aqueles reels, aquela dopamina barata. E aí na hora que você vê, você não fez nada, você nem mesmo orou. Você nem mesmo fez o seu devocional, você nem mesmo fez aquilo que você deveria ter feito no seu trabalho, na sua casa e muito menos para o Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado com as distrações. Satanás, ele só precisa te distrair para acabar com o teu ministério, para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua casa. Então hoje eu declaro e profetizo sobre vocês, cada uma de vocês vai fechar todas as brechas, vai fazer como Neemias, não vai parar até que todas as brechas estejam fechadas, até que todos os muros estejam reconstruídos e todos os portões estejam fechados, para que não haja brecha alguma para Satanás atacar a vida de cada uma de vocês. Eu declaro isso sobre vocês. E nós precisamos fazer essa aliança com Deus. Nós precisamos ter a responsabilidade de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, da gente fazer e fazer com excelência, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência, o nosso Deus é um Deus de excelência. Então tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer, faça e faça rápido. Pare de se distrair, pare de deixar Satanás distrair você, pare de dar voz ao inimigo que fala, desce aqui para a gente conversar. Porque aqui Neemias fala assim, 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido. 4 vezes. E muitas vezes Satanás ele lança uma vez só e você já cai. Então nós precisamos buscar por mais discernimento de espírito. Precisamos buscar mais sobre esse entendimento. Eu vou falar uma coisa para vocês, que teve um tempo da minha vida que eu sou uma pessoa de muito ajudar outras pessoas. E teve um tempo na minha vida que o Senhor começou a me pedir algumas coisas e eu vi, olha só, que o que Satanás começou a usar para me distrair, para eu não fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer, começou a me mandar pessoas, amigas, na verdade, pedindo toda hora para mim favores. Pedindo toda hora pra mim, ai, faz isso pra mim, ai, faz aquilo pra mim, ai, você não pode vir aqui, ai, você não pode fazer aquilo. E eu sempre fui muito solista. Até que eu falei assim, peraí, tá demais. Nunca foi assim. Até que eu entendi que aquilo era uma distração. Então, assim, muitas vezes Satanás ele vai usar de uma virtude que você tem para usar contra você mesmo, para te distrair. Porque Satanás ele sabia que eu era uma pessoa solista. E quando uma pessoa me pedia uma ajuda, eu fazia de tudo para ajudar. E aí até que eu entendi que ele começou a usar disso para me distrair daquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Então nós precisamos ter discernimento. E na hora que eu entendi, falei assim, Satanás, aqui não, porque o Senhor me deu autoridade para pisar sobre você. E aí eu comecei a falar, não, olha, hoje não dá pra fazer isso. Olha, não dá. Até que, o que aconteceu? Pararam de me pedir. Então, assim, hoje eu tenho o discernimento. Só que eu precisei ficar, e quanto tempo eu me distraí, né? E muitas vezes, até hoje, eu vou falar uma coisa pra vocês.
Muitas vezes Satanás ele quer te distrair com algumas coisas que aos nossos olhos é bom. Às vezes você tem algo para fazer para Deus, mas você fala assim, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque aquilo também é bom. Por isso que nós temos que pedir para o Senhor, Pai, o que é para eu fazer contigo hoje? Qual é os planos que o Senhor definiu para o meu dia hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Porque às vezes a gente se distrai com coisas que a gente não acha que é ruim. E muitas vezes não é, né? Ajudar uma pessoa, fazer um favor para alguém que precisa não é uma coisa ruim. Mas vai te distrair do principal. Sabe? É como Marta e Maria. Maria, ela estava aos pés do Senhor e ela estava ali recebendo do próprio Deus. Só que o que Marta estava fazendo? Marta não estava fazendo algo ruim, ela estava servindo. Ela queria servir a Jesus com excelência, ela queria que tudo estivesse lindo e maravilhoso. Mas isso não era o que Jesus queria dela. E muitas vezes Satanás ele vai colocar um monte de coisa para você fazer e você acha que Jesus quer isso de você. Só que o que Jesus quer é que você esteja aos pés dele. Jesus ele não quer que você faça 1 milhão de coisas. Ele quer que você tenha discernimento daquilo que é essencial, para que você não se distraia com todas as outras coisas que tem para fazer. Então, se o Senhor te falou para fazer algo hoje, pergunte, Pai, o que é essencial para eu fazer hoje? Qual é a boa parte de hoje? O que é para eu fazer e que não é para eu me distrair? Muitas vezes a gente começa o nosso dia, a gente nem pergunta isso para Deus. Então, que a partir de hoje vocês comecem a perguntar, Deus, qual é o essencial que eu devo fazer hoje, para que eu não me distraia? E para que a gente não caia, aqui a gente vê que Neemias mandou o mensageiro dele falar por 4 vezes que ele não iria descer. E às vezes a gente cai nas ciladas de Satanás de primeira. Então nós precisamos buscar esse discernimento, amém, meninas? Amém? Nós precisamos buscar esse discernimento para que quando vier alguém nos distrair, ou até mesmo no telefone, gente. Quando você vê que você pega o telefone e você tá ali, ó, 5 minutos. Você precisa pedir, Espírito Santo, por favor, fale para mim que uma buzina fique estridente no meu ouvido quando eu estiver me distraindo. Não apenas com o celular, mas com outras coisas. Então, que hoje nós busquemos esse entendimento, esse discernimento para que a gente não pare a obra que Deus nos pediu para fazer e continue com brechas abertas na nossa vida. E aqui, então, os inimigos mandaram uma carta escrita para Neemias. Entre os gentios se ouviu e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar. E por isso você está reconstruindo a muralha. Sabe? Os seus inimigos vão atacar você, vão de uma maneira com que você ache que você está fazendo algo de errado. As pessoas que não estão com a mesma visão que você, que não querem que você se reconstrua, que você faça aquilo que o Senhor te pediu para fazer, vão colocar como se fosse um fardo e uma culpa, como se fosse alguma coisa que você está fazendo errado. As pessoas vão falar assim, não, mas por que você está fazendo isso? Você acha que Deus ia pedir isso para você? O Senhor pede para você renunciar a alguma coisa e as suas próprias, as pessoas vão olhar para você e falar assim, você acha que Deus ia pedir isso para você, meu irmão? Então, aqui a gente sabe que é os inimigos de Neemias, né, que faz essa carta. E coloca como se ele estivesse fazendo algo errado, começa a acusar ele de algo que não é verdade. Fala assim, olha, tá todo mundo falando que você tá reconstruindo a muralha porque você quer se rebelar. Sabe? Mas eles não estão vendo que ele está reconstruindo a muralha para deixar o povo dele seguro, deles mesmo. Então, seus inimigos vão atacar você e vão começar a colocar, como eu posso dizer, pontinhos de interrogação para você começar a entrar em dúvida. E não apenas os seus inimigos.
mas algumas pessoas enviadas pelos seus inimigos. Porque a gente sabe que os nossos inimigos não são pessoas. Gente, vocês têm que ter esse discernimento. Não é as pessoas que são seus inimigos. É principados, potestades e hostes malignas nas regiões celestiais. As pessoas são usadas por esses espíritos. Então, assim, nós precisamos entender. Quando querem nos distrair, quando querem nos colocar dúvida. A pessoa que vem e fala assim, não, mas será que você está fazendo certo? Será que é isso mesmo que Deus quer? Já cai por terra, Satanás. Em nome de Jesus, eu sei o que o Senhor me falou, eu sei o que Ele pediu e eu vou fazer exatamente o que Deus está pedindo para mim fazer. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falar a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Aqui, o que esse inimigo tá se fazendo de amigo? Aí vem aqui, ó, eu quero te aconselhar sobre isso, sobre o que as pessoas estão fazendo. Eu quero te aconselhar, vamos conversar juntos sobre isso, para a gente chegar no melhor acordo. Tem pessoas que vão se fazer de amigos para te distrair. Tem pessoas que vão fazer, ai não, eu sou uma pessoa super solícita, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui, vamos conversar junto a respeito disso. Por isso que você tem que se firmar naquilo que o Senhor te pediu para fazer, independente do que qualquer pessoa falar. E você não se desviar daquilo que Deus pediu para você fazer. Porque olha o que Neemias fala. Nada disso que você está dizendo é verdade, porque Neemias, ele sabe o que Deus mandou ele fazer. Então, nós precisamos saber exatamente o que Deus nos manda fazer, para que quando as pessoas virem querer nos colocar dúvida, ou querer nos acusar de alguma coisa, a gente vai falar assim, o que você está falando é mentira. O que todos eles queriam era me amedrontar. Eles diziam, as mãos dele largarão a obra, e ela não será concluída. O que essas pessoas querendo acusar Neemias estavam fazendo? Fazendo com que ele se distraísse e parasse a obra, para que ela não seja concluída. Tem muitas pessoas que, ao ver que você está finalizando e precisa apenas colocar os portões, vão tentar te parar. Vão tentar te distrair, vão te acusar. Então, na hora que começar, já saiba que isso já está escrito que irá acontecer. Só que o nosso papel é não se distrair. O Senhor falou para eu fazer, eu vou fazer. O Senhor falou que vai acontecer, então já aconteceu. Não, peraí, se o Senhor me deu a visão, é porque Ele vai me dar a provisão, então não importa. Se tá todas as portas fechadas, o Senhor vai abrir uma porta. Então, nós precisamos entender que aquilo que o Senhor depositou em nós precisa ser feito. E que nós não podemos nos distrair, muito menos parar com acusações, com difamação. Nós não podemos parar quando os inimigos se levantarem para tentar nos amedrontar, para nos distrair, porque depois quando eles veem que eles não vão conseguir nos distrair, eles vão começar a nos acusar, vão começar a nos caluniar, vão começar a querer nos amedrontar. Mas nós não. Nós sabemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós não iremos parar. Porque nós somos igreja eleita do Senhor, nós somos ungidas do Senhor, e tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para fazer, nós faremos com diligência, porque é para Deus. Nós faremos sem nos distrair, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e leões. Então, todos os nossos inimigos estão nas plantas dos nossos pés. Então, mas nós devemos entender isso e fechar as brechas que nós temos, né? Ontem a Monique falou uma coisa que eu achei muito interessante. Se você
começa a fazer algo para o Senhor. Só que você, antes de você fechar todas as brechas, você começa a fazer algo para o Senhor, vai acontecer 1 milhão de coisas ruins na sua vida. Por quê? Satanás, ele se levanta. Enquanto você não está fazendo nada, Satanás te deixa quieto lá com seus pecados. Se você não está sendo atacado por Satanás, olha, eu vou te falar. Você está no caminho errado. Você está fazendo exatamente o que ele quer que você faça. Porque na hora que você se ergue como um exército de Deus, ele vai querer de todo jeito atacar você de alguma maneira. Por isso que é importante nós fecharmos as nossas brechas antes mesmo de fazer qualquer coisa. Nós precisamos fechar as nossas brechas, nós precisamos nos armar com a armadura de Deus. Nós precisamos ter a palavra na ponta da nossa língua, para quando vir os inimigos, os nossos inimigos, a gente estar revestida, a gente não ter nenhuma brecha para que ele entre e faça uma baderna na nossa vida. E nós precisamos guerrear, né? Tem batalhas que nós iremos recuar, tem batalhas que nós iremos silenciar, mas tem batalhas que o Senhor quer que você guerreie, que você avance. Então, se lembrem disso, né? Quando o seu inimigo não puder te distrair, ele vai querer te amedrontar, ele vai te caluniar, ele vai fazer com que você se sinta culpada, ele vai lançar injúrias sobre você, ele vai começar a querer te difamar, né? É assim que o inimigo faz. Então, que a gente tenha o discernimento de que, peraí, se isso daqui é um plano inimigo, mas nada pode parar os planos do Senhor. Eu tenho uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. As pessoas estão falando mal de mim, eu não posso parar. As pessoas estão me caluniando, as pessoas estão querendo me amedrontar. Eu não posso parar, porque eu estou em uma grande obra do Senhor. Então, se você já chegou nesse estágio de que as pessoas tentaram te distrair, mas não conseguiram, saiba que tem mais um estágio para você passar. Isso vai ser sempre. E glória a Deus por isso. Só que o que vai mudar, se você vai vencer isso ou não, vai ser se as suas brechas estão fechadas, se o seu muro está reconstruído, se o seu portão está bem fechado e se você tiver a diligência de focar apenas no que Deus te ordenou. Isso que vai mudar o seu jogo. É os seus portões estarem fechados e você ter o foco naquilo, apenas naquilo que Deus te falou para fazer. Foque apenas naquilo que Deus te falou para fazer. Não interessa o que as pessoas estão falando, não interessa o que estão dizendo, não interessa o que estão tentando fazer. O importante é você realmente trancar as portas, fechar as portas e focar naquilo que Deus pediu para você fazer. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E aqui, Neemias fala, Deus, me fortaleça agora, porque eles estão tentando me distrair. E viram que eu não me distraí, então agora eles estão tentando me amedrontar. Então, Pai, fortaleça as minhas mãos. Então, é assim que a gente tem que se colocar diante do Senhor. Pai, estão tentando fazer com que eu tire os olhos da obra que o Senhor me deu. Então, me fortaleça, Pai, para eu continuar. Porque o Senhor pediu para eu fazer e eu vou terminar. Eu vou fazer, né? E isso vai ser até os últimos dias, gente. Vai ser até quando Jesus vier nos buscar. Satanás, ele nunca vai parar de querer te parar. Ele sempre vai querer te parar porque a cada dia tem uma nova alma que você vai resgatar para Jesus. A cada dia nós precisamos render tudo ao Senhor, pedir ao Senhor que sonde o nosso coração para que a gente esteja apto e para que a gente esteja com as brechas fechadas todos os dias. Isso, nós temos que ter foco e perseverança naquilo que Deus nos designou para fazer. Cada uma de vocês tem um chamado, cada uma de vocês, o Senhor colocou em vocês um propósito. Antes mesmo de vocês nascerem, o Senhor já tinha consagrado vocês profetas às nações. Então vocês já têm uma ordenância. O Senhor já colocou em vocês. Todos esses, o seu jeito, a sua
facilidade de falar em público, a sua facilidade de falar com pessoas que você não conhece. Isso tudo são dons que o Senhor te deu. Não é para somente você trabalhar, mas é para você fazer a obra dele também. Você é um membro do corpo de Cristo. E o membro do corpo de Cristo, ele não pode andar aleijado. Ele tem que fazer a parte dele também. Todas nós somos membros de um corpo de Cristo. Então, cada uma de nós temos uma ordenança de Deus para cumprir. E a gente não pode aleijar os nossos irmãos, porque a gente não está fazendo a nossa parte. Nós temos que focar naquilo que o Senhor nos falou. E a gente não pode ter medo do inimigo. Gente, ontem a Monique falou uma coisa assim muito real, que muitas pessoas aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, leem a palavra, mas vivem com medo do diabo. Gente, a palavra nos fala que o Senhor nos deu autoridade para pisar o leão e a serpente. Satanás, ele está debaixo das plantas dos nossos pés. E toda vez que ele querer te amedrontar, você fala assim, peraí, maior é o que está em mim do que aqueles que estão no mundo. O Senhor me deu autoridade para pisar em você, então cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus habita dentro de nós. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito que estava com Deus no fundamento da terra e de todas as coisas, que estava com Deus. Então, por que é que a gente está com medo do inimigo? Por que é que Satanás está plantando essa semente de medo e você está caindo na isca dele? Peraí, o Senhor te deu poder para pisar o inimigo. Porque sabe, deixa eu te falar uma coisa. Satanás, ele sabe que ele te amedrontando, você não vai fazer aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Ele sabe que ele colocando esse medo, colocando essa incerteza, colocando essa culpa, você não vai reconstruir as muralhas que Deus pediu para você reconstruir. Você não vai ganhar as almas que o Senhor está pedindo para você ganhar. Então, o negócio é você se posicionar como filha de Deus. E como filha de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito mais poderoso de todos mora dentro de você. E você está preocupada com anjos caídos. A gente tem que entender que o diabo, ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído. E você tem o Espírito de Deus dentro de você. E por que você está com medo dele? Por que você está com medo quando ele fica colocando... você deu brecha e aí ele entrou dentro da tua casa, aí hoje ele vai lá e ele derruba um copo, ele faz alguma coisa assim, né? E aí você fica com medo. Mulher, vai pra cima dele. Resista ao diabo e ele fugirá de ti. Você é filha do Deus vivo. Você tem autoridade para pisar os seus inimigos. E lembre-se que os seus inimigos não são pessoas. Os seus inimigos são principados, potestades, hostes malignas, espíritos malignos nas regiões celestiais. E a sua guerra, a sua maior guerra é joelho no chão. É você entender que uma vida de oração te reveste de força e autoridade. Uma vida de oração te protege. Uma vida de oração não deixa com que você fique prostrada com medo. O que mais Satanás faz é colocar medo nas pessoas. E o medo não deixa a gente cumprir o nosso propósito. Porque ele sabe que ele te parando, muitas pessoas não serão salvas. Ele sabe que ele te parando, porque de verdade, na hora que você entender quem você é imparável. Na hora que você entender a sua verdadeira identidade, o poder que habita em você, você será imparável. E Satanás, ele não vai nem se atrever a chegar perto de você. Você é imparável. Você só precisa colocar essa identidade dentro de você e firmar. Porque nós somos todas imparáveis. Nós somos o exército do Deus vivo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o inimigo, ele não é nada. Ele está na planta dos nossos pés. Só que ele te distrai e você cai na armadilha dele.
Ele tenta te amedrontar, aí você cai, aí você recua, você regride, né? Ele calunia você e aí você fica achando que o que as pessoas pensam é o importante para você. Não. Você tem que entender que é mais... Você tem que estar com o foco de agradar a Deus e não as pessoas. Porque todas as vezes que o seu foco está no reconhecimento de pessoas, você vai desagradar a Deus para agradar pessoas. Então comece a inverter essa ordem aí. Eu quero agradar a Deus e não aos homens. Eu vou fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer, independente do que as pessoas estejam falando. Amém, gente? Glória a Deus. Olha, eu tô vendo um fogo descer hoje aqui, hein, nesse lugar. Aleluia por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho orado para que o Espírito Santo me convença da autoridade que eu tenho em nome de Jesus. Ô, Tati, deixa eu te falar uma coisa. Lê Lucas 10, 19. Lê Lucas 10, 19. Lê Lucas 10. Né? A Thalita estava ali com a gente ontem. E olha, eu vou falar para você. Você é uma pessoa que tem que fazer o curso com a gente da Sarça Ardente. Gente, se vocês estão aqui, vocês querem mais amadurecimento espiritual, se inscrevam no Sarça Ardente, manda mensagem para Monique e assistam a aula de ontem que ficou gravado, porque de verdade, gente, foi luz para os meus olhos. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu já leio muita Bíblia, eu já faço muita coisa. Não, gente. Eu leio muita Bíblia, eu já fiz curso teológico, mas o que ela me falou ontem foi luz para os meus olhos. Então a gente precisa estar nesses ambientes proféticos, nesses ambientes que buscam ao Senhor, que tira as escamas dos nossos olhos, para a gente realmente colocar a nossa armadura de Deus e ir para frente e avançar. Nós somos filhas amadas do Deus vivo. Nós somos... Jesus é a nossa linha de frente. Nós não somos a linha de frente. Deus, ele não quer que você lute sozinha. Ele está contigo, né? E isso, Ale, é online. Depois eu vou postar lá no nosso devocional de novo. Os detalhes para vocês. Mas, ó, foi uma unção de Deus, realmente. Foi uma bênção, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Como Deus nos usa para o bem, o inimigo usa para o mal. Exatamente. Nós somos usadas para o bem. E as pessoas que não estão no Senhor, quem vocês acham que usa elas, né? Tenho orado para que o Senhor me amadureça, porque tenho comunicação para falar sobre tudo, mas da palavra eu travo na internet. Lid, é como eu falei para vocês no nosso encontro devocional. Satanás, ele tentou me parar, e a primeira vez que eu fui fazer um vídeo para a internet falando de Jesus, eu chorava. Gente, vocês não estão entendendo da dor, da vergonha, mas eu falei assim, não, eu vou fazer porque o Senhor tá pedindo para eu fazer. Agora, se a gente não rompe, porque Satanás vai colocar isso em você, vergonha, medo, angústia, né? Então, assim, e se você não romper isso, você não vai fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, eu vejo que naquele momento, lá em Bauru, no interior de São Paulo, eu tava no meu apartamento e eu chorava. Se eu achar esse vídeo, eu vou postar de novo para vocês aqui. Se eu achar, porque eu lembro que eu chorava e eu falava assim, mas eu não posso deixar isso me parar. Eu não posso porque alguma coisa tem com eu vim aqui na internet falar de Jesus. Alguma coisa tem, porque não é possível. Vocês têm que ter o discernimento que aquilo que vocês têm muita dificuldade para fazer está totalmente ligado ao teu propósito, ao chamado que Deus colocou sobre você. Então, se hoje você, para falar de Jesus, da palavra, você trava na internet, é porque é exatamente isso que Deus quer que você faça. E Satanás, ele tá te colocando essas correntes na sua mão para que você não cumpra o propósito que Deus tem para você. Então, vença isso, Lid. Rompa isso. Ai, Paula, mas como eu faço? Só faz. Sabe o que eu fiz? Eu gravei esse vídeo e eu nem assisti. Eu não vi o que as pessoas comentaram. Não fiz nada. Eu só gravei e coloquei lá. Por quê? Pra mim foi libertador. Depois eu comecei a falar naturalmente. E hoje eu tô aqui.
Porque era plano de Deus eu estar aqui com vocês todos os dias. Era plano do Senhor Ele me usar aqui para colocar no YouTube os nossos devocionais. Então, assim, tudo aquilo que você vê que tá muito difícil de você fazer e Deus falou para você fazer, é porque Satanás tá com uma mãozinha ali e ele quer te parar, te paralisar. Então eu declaro em nome de Jesus que toda a paralisia no chamado de cada uma aqui, no propósito de cada uma aqui, eu declaro e profetizo, vai cair por terra agora em nome de Jesus, porque o Senhor me deu autoridade. Então vai cair por terra em nome de Jesus, Lide, essa sua paralisia para falar da palavra na internet, e todas aqui que estão vivendo essa paralisia, uma trava, parece ter uma corrente e que não deixa você fazer. Essa corrente está sendo quebrada agora, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E eu tô falando isso com muito temor, porque cada uma de vocês é uma semente no reino de Deus. E vocês precisam frutificar. Vocês precisam frutificar. Pessoas vão aceitar Jesus através de você, do seu testemunho, do que você vai falar para elas. Pessoas vão conhecer a Cristo através da sua vida. Então vocês não podem parar. Vocês não podem se distrair. Vocês não podem deixar Satanás amedrontar vocês e paralisar vocês. Vocês têm o poder para pisar o leão e a serpente. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vocês precisam entender isso. Que maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Lide, não deixa isso te paralisar. Depois assiste de novo essa parte, porque é para você. É para todas nós aqui. Em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Escrevam um amém aí. Glória a Deus. Se vocês receberam esse destravar, se vocês receberam essa palavra profética que eu acabei de liberar na vida de vocês, de que vocês não andarão mais paralisadas, vocês não andarão mais amedrontadas, vocês irão fazer tudo aquilo que o Senhor pediu para vocês fazer, vocês vão cumprir o chamado de vocês, vocês vão cumprir o propósito de vocês, para honra e glória do nosso Deus. Nada te para, você é imparável em Cristo Jesus. Vocês são imparáveis em Cristo Jesus. Bom, gente, é isso. Tem aqui vamos só finalizar, né? Não vamos deixar o negocinho completo. E aqui, um profeta vai e fala para Neemias, olha, vamos lá pro templo porque vão vir matar vocês. E aí Neemias fala assim, não, peraí. Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma. E aqui Neemias fala, então percebi que não era de Deus. Quem o tinha enviado eram os meus inimigos que o subornaram para fazer isso, para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que eu pudesse atacar, que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Todas as vezes que Satanás se levanta contra você e você dá ouvidos para ele, você peca. Porque você dando ouvido para eles, você peca de não cumprir o que Deus te ordenou. Você peca em desobediência, porque você não faz aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Então, nós temos que estar com o nosso discernimento. Peçam por discernimento. E aqui, para finalizar, Neemias fala assim, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa, e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Aqui é Neemias assim, Pai, faça a tua justiça. Lembra-se deles e me justifica. A gente tem que entender que as pessoas elas podem se levantar contra você. Mas o justo não se justifica. Não se distraia tentando provar que você é uma pessoa boa. Não se distraia. Porque às vezes a distração tá aí a gente querer ficar se provando para os outros. Não, você se prova para Deus.
Você faz o que Deus te pede, e independente do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, você não se distrai, você fecha as portas, você fecha as brechas que você tem para você fazer a obra de Deus. Porque se você entrar numa obra do Senhor com brechas abertas, a sua vida vai descarrilhar todinha. Então, primeiro você fecha as brechas, você confessa ao Senhor, você pede ajuda para Deus e depois você faz aquilo que o Senhor te pediu sem distrações. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Nossa, gente, eu senti um negócio, né? A presença do Senhor tá muito palpável hoje nesse lugar. Eu tô sentindo, obrigada, Senhor, por me usar. Eu senti várias vezes o Espírito Santo tomando a minha boca para falar aqui para vocês. Então, assim, até eu vou assistir esse devocional de novo. E, gente, meditem na palavra. Não apenas leiam, né? Mas se você tiver um tempinho, pega essa passagem e meditem nela. Meditem, peça para o Senhor arrebatar o sentido de vocês e levar vocês para onde Ele quer, nesse lugar de entendimento, de discernimento, para que vocês, né, tenham esse entendimento do que é para fazer, tá? E não se distraiam, não se distraiam. Se lembrem de tudo aquilo que foi dito aqui hoje, gente. Glória a Deus, vamos orar, gente, pra gente finalizar aqui. A nossa chamada aqui acaba em 2 minutos. Eu vou fazer um outro link pra gente tirar a nossa foto, tá? Por favor, voltem pra tirar foto. E vocês que estão aqui, eu vou mandar um link no nosso grupo pra gente tirar a nossa foto. Então entrem pra gente tirar foto todo mundo junto, por favor, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer outro link aqui, porque vai cair e a gente não vai conseguir. Um minutinho. Aí. Pronto. 1 minuto. Vamos orar. Eu vou colocar o novo link lá no grupo, gente. Pronto. Essa chamada vai cair já já. Senhor Jesus, graças te dou. Obrigada, Senhor, por essa palavra de hoje. Obrigada, Pai, porque hoje nós sentimos a Tua presença palpável, Pai. Nós sentimos, Pai, o fogo do Senhor descer nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou conosco. O Senhor nos deu a estratégia do que fazer, como fazer. Obrigada, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, Pai, fazer com que os seus planos prevaleçam na nossa vida. Pai, nós precisamos parar de dar ouvidos a quem quer nos distrair. Nós precisamos, Pai, entender o nosso chamado e ir em direção a esse chamado e cumprir esse chamado. Pai, não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nós consagramos esse dia a Ti, Pai. Nós rendemos tudo a Ti, Pai. Senhor, o que iremos fazer juntos nesse dia? Porque nós queremos, Pai, nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco neste dia. Que o Senhor nos revista com toda a Tua armadura, ó Deus. Pai, eu peço, seja conosco, nos fortaleça, assim como o Senhor fortaleceu Neemias. Nos dê discernimento, Pai. Nos dê entendimento, Pai. Para que a gente não se distraia, para que a gente não dê ouvidos aos nossos inimigos, para que a gente não se amedronte, para que a gente não pare a obra que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada mulher aqui e que eu também, Pai, assuma essa identidade de filha, de imparável do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer sobre nós, conosco, e através de nós estamos aqui, Pai, para Te honrar, para Te glorificar e para ser usadas por Ti, para fazer aquilo que o Senhor determinou que faríamos, Pai. Somos Tuas filhas, mas também somos Tuas servas boas e fiéis, Pai. Nos usa, Pai, conforme a Tua vontade. Pai, eu Te peço,
seja luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, Pai. Se algo hoje tentar nos distrair, tirar o nosso foco daquilo que devemos fazer, que uma sirene estridente alarme em nossos ouvidos. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Pai, eu denuncio todos os planos do maligno contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha parentela, contra as minhas finanças, contra os meus negócios, contra tudo aquilo que leva ao meu nome. Pai, eu peço que o Senhor o repreenda. Na autoridade do nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, gente. Exatamente. Nada de se deixar paralisar. É isso aí. Gente, vamos lá tirar nossa foto. Mandei o link no nosso grupo. E se você tá aqui na nossa live, se você tá aqui assistindo e você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, só mandar um oi lá no nosso grupo. A gente é uma comunidade onde a gente ora uma pelas outras, onde a gente se ajuda, onde a gente é uma comunidade de mulheres cristãs mesmo, que se ajuda, que ora uma pelas outras. A gente sempre, nós somos peregrinas nesta terra, então a gente está sempre fazendo um jejum, a gente está sempre fazendo uma campanha de oração, e vem com a gente. Deus abençoe e até amanhã às 6 da manhã. Tchau, tchau.